Fala galera, começa agora mais um Fala Doutor. Essa reunião deveria ter acontecido em 2023 e só veio se concretizar hoje para vocês, ó. Eu sou Hamilton Gadelha, sou host desse podcast e hoje como co-host trouxe aqui Gregório Matias. Prazer estar aqui novamente. E o homem da agenda mais difícil de Fortaleza, Jairo Mapurunga. Nada, é um prazer aqui estar com vocês. Obrigado pelo convite, Hamilton. Obrigado pelo convite, Gregório. Legal demais. Pessoal, hoje a gente vai tratar aqui de um assunto que tem muita relevância para a nossa audiência médica, que é como um software de tecnologia trouxe inteligência para facilitar a vida dos médicos nos seus dias a dias. Para isso eu quero convidar aqui o Jairo a se apresentar inicialmente aí para a nossa galera. Obrigado aí, pessoal. Meu nome é Jairo Mapurunga. Sou natural aqui de Viçosa do Ceará. Terrinha aqui bonita, terrinha antigamente mais gelada, mas hoje ainda dá para visitar bem. E foi com essa vontade de facilitar a vida dos colegas médicos que surgiu o Sofia App, que é um aplicativo que veio para facilitar ali o gerenciamento de escalas de plantões. A maioria dos médicos, né, que quando entra no mercado de trabalho vai trabalhar nessa parte de plantões. Então, eu trabalho atualmente no SAMU Ceará e fui percebendo tanto nas minhas idas ao interior, trabalhando em hospitais do interior, essa necessidade de facilitar ali o gerenciamento de escalas de plantões. Até sofrendo com isso, né? Sofri demais. Eu me formei em 2008. Na época, trabalhei em várias cidades do interior e quando eu tinha necessidade de trocar um plantão com um colega, eu tinha que ter a agenda de telefone deles para poder fazer a ligação, eles atenderem e eu ter que trocar o plantão. Quando foi no final de 2011, 2012, começaram a vir os grupos de WhatsApp aqui para os hospitais. Olha aí. E aí facilitou um pouco mais ali aquela comunicação, mas teve outros problemas, porque misturava com conversa, misturava com política, não oficializava as trocas de plantão. E eu comecei a anotar ali algumas ideias que poderia virar um aplicativo no futuro que facilitasse ali aquela transação de troca de plantão. Legal. E aí, Gregório Matias, aqui na bancada com a gente. Se apresente aí para quem não lhe conhece. Bem, meu nome é Gregório Matias, né? Eu sou administrador de empresa de formação, sócio da Numo, né? A Numo que é originária aí do Grupo Lema, né? Que é a principal empresa do grupo hoje. Nossa expertise lá é basicamente modelagem, geração de valor, né, para os nossos clientes, né? Vai tanto na parte líquida, que entra a parte de consultoria de investimentos, independente de gestão financeira, auxilia toda a parte de formação de carteira, o acompanhamento, né, de acordo com os objetivos do cliente. E hoje o que a gente faz mais também é muito assessoramento na parte ilíquida, né, que é justamente assessoria em finanças estruturadas para a parte de análise de projetos, valuation, aconselhamento para empresas, para empresários, para famílias, né, que são empresárias, enfim. Para médicos, né? Para médicos, né, auxiliá-los a tomar decisões, né, assim, das mais diversas, desde que seja financeira. E aqui é uma forma da gente materializar aquele lance, né? Ter cuidado com as suas histórias, porque elas podem ser confrontadas no futuro. E por acaso vocês já têm um passado aí, né? O Gregório teve alguma atuação na concepção ou na ideação da Sofia. Eu queria que vocês dividissem com a gente aí de onde é que vocês se conhecem, né? Foi em 2023, o meu sócio, o Thiago Andrade, já conhecia o Gregório, o escritório do Gregório, foi referência aqui no Norte e Nordeste de competência, de lealdade mesmo. E aí a gente o contratou para fazer um trabalho para a Sofia, um trabalho de planejamento econômico, financeiro, dos próximos 10 anos, e foi um sucesso esse trabalho. A gente se conhece já desde 2023, foi muito bom. Teve um fato engraçado aí, doutor Jairo, que foi o seguinte. Na época vocês estavam no ICC. Isso, né? ICC Biolabs. E aí, na época era a Gabi Bruno, né, que estava lá, e aí disse, mentor e tal, preciso de uma empresa para dar mentoria. Aí eu fui, né? Quando eu cheguei lá, foi que eu vi o Thiago, que o Thiago já me indicava, a gente já chegou a fazer alguns trabalhos juntos, né? Não. E aí foi que eu tomei conhecimento do plantão ativo, do negócio em si, e que o Thiago, meu conhecido de muito tempo, era sócio do projeto. Exatamente. Aí eu conheci a Gabi numa missão empresarial que eu trouxe uma galera de Sobral pra cá pra conhecer o ICC. Ela me falou de Sofia. Eu fiquei com contato do Jairo esses 3 anos, tentando.
Aí conheci o Gregório, eu não lembro como foi que eu comentei, e ele disse, cara, eu já fiz um trabalho com o Sofia. Ah, foi no dia que a Gabi foi lá no escritório. Foi. Eu disse, eu conheço ela, a Gabi do ICC, eu disse, eu fiz um trabalho lá e tal. E aí, aqui estamos, né? Então tenha cuidado com as histórias que você conta, viu? A lição que se tira de tudo isso é fazer as coisas direitinho, né? Faça as coisas direitinho, porque tanto tem o retorno, como também tem a recomendação, né? Isso. Bacana. Mas chegou o momento aí. Cara, eu queria entender, Jair, assim, conheço um pouco, né, fazer igual a história, não é meu lugar de fala, mas eu conheço algumas limitações da rotina médica, né? Sim. E sei o quanto que todo facilitador é bem-vindo. Exatamente. Né? A partir de que dor, assim, para além da tua rotina do dia a dia, tu percebeu que existia ali uma oportunidade de negócio, né? E até uma coisa que eu li na tua biografia lá no LinkedIn, né? Tu se coloca como 15 anos empreendedor e médico. O que é que veio primeiro, médico ou empreendedorismo? Pronto, eu me formei em 2008, né, aqui na Federal do Ceará, e eu sempre tive uma curiosidade e uma vontade de empreender. Né? Empreender para não só fazer ali, que já é muito, fazer a parte médica, né, atender a população, como também ter ali algo que me enchesse também os olhos, né? Não era só a medicina. E aí, quando me formei em 2008, eu comecei a trabalhar bastante nas cidades do interior, aqui do Ceará. Eu tirar o óleo aqui. Tá bom, meu filho? Fiz com a mãe de entrar maquiador aí. Como é, já? Comecei a trabalhar nas cidades do interior aqui do Ceará, dando muitos plantões, trabalhando em posto de saúde. E aí, quando foi em 2010, eu, com um colega médico, um amigo meu, Dr. Jefferson Santos, a gente abriu uma empresa chamada VIP Saúde e Emergências Médicas. É uma empresa de UTI móvel, transferência de pacientes, para cobertura médica de eventos. E principalmente... Tem um TIzinho que dava glicose pro povo que se danava, era? Exatamente. A gente tinha um pacote lá nas coberturas médicas de evento, tanto para ambulatório, como também só ambulância para remoção. Então, aquele fulião, né? Que tivesse lá Que queimava a largada, queimava a largada, exagerava, né? Ele provavelmente caía no nosso ambulatório e a gente fazia o melhor atendimento possível para ele voltar e continuar dançando lá. Então a gente fazia cobertura médica de evento desde o Fortal, que é um dos principais eventos aqui de Fortaleza, como também eventos pequenos de aniversários. E aí quando foi em 2000, aí continuei trabalhando como médico e trabalho até hoje, né? Sou chefe de equipe do SAMU Ceará e fui observando nesses hospitais que eu trabalhava e também no SAMU Ceará que existia ali um gap, uma dificuldade dos colegas médicos fazerem troca de plantão, com troca de plantão. Então, quando tinha o gestor de escala, que coordenava todo aquele setor, ele utilizava planilha Excel e grupos de WhatsApp, altamente informal, para gerenciar uma coisa extremamente importante, que são os plantões da unidade de saúde. E eu comecei a anotar quais são as possibilidades de ter ali um sistema que profissionalizasse aquilo tudo. E passei vários anos anotando. Passei de 2012 a 2015, 2016 só anotando como é que poderia ser esse aplicativo. Fazia também... fazia validações com colegas que moravam em São Paulo, moravam no Rio de Janeiro, moravam em Belo Horizonte. Quando vinham passar férias aqui, eu perguntava para eles, e aí, tu dá plantão lá? Dou. Como é que tu faz para trocar plantão, passar plantão? É pelo grupo do WhatsApp, é uma confusão com planilha, a gente não sabe quem é que vai dar o plantão tal dia. E aí ficou cada vez mais entusiasmado essa ideia de desenvolver um aplicativo para isso. Eu achei uma coisa que ele falou, né? O cara ficou 3 anos só observando. Aí, e anotando. O Gregório é que adora o empreendedorismo miojo, né? O cara começa e quer em 3 dias ficar pronto, né? Tem que maturar um pouco, né? Não, também tem que ter a iniciativa de ir, né? Isso. Isso era o que eu ia falar, né? Se o Hamilton perguntou o que veio antes, o médico ou o empreendedor. A gente conversando um pouco aqui antes, eu ouso dizer que foi um empreendedor a partir do momento que você, aos 14 anos, já se lançou ao mundo, como você estava falando, da necessidade de ganhar o mundo. Né? Então, assim, isso é bem tipo do empreendedor. E eu faço esse paralelo em relação ao Sofia, que eu não peguei essa fase do Sofia de planejamento, do papel, das ideias, não. Já era um app, um software estruturado, com metas, com a parte de estudos de mercado feito,
com 120 Hoje, metros, é, né, que tinha na época. Hoje a gente tem... eu vi 120, eu fui olhar o Instagram, já tá com 140. Hoje a gente tem 156 mil profissionais de saúde já cadastrados, e desses 156 mil, 60 mil são médicos, né? Como se fosse 10% dos médicos do Brasil ativos, né? Hoje tem em torno de... quantos médicos? 60 mil médicos na plataforma, e eu acredito que hoje no Brasil existe em torno ali de 600 mil médicos ativos no Brasil. Então a gente tem 10% ali 10% da nossa, cadastrado na nossa plataforma. de todos os médicos. Só que quando a gente sentava nas reuniões que a gente começava a discussão da tese, né? Aí a cabeça, assim, é fantástica, porque assim, tava estruturado, tava tudo, podia só dizer assim, não, vamos ajeitar aqui, vamos ganhar um mercado. Tinha isso, mas a maior parte era o esforço de olhar o que estava sendo feito no mundo, nos grandes mercados como os Estados Unidos e Europa, né? Então, assim, o benchmark que a gente buscou na época era muito arrojado. Então, aí você vê que não é um nível de empreendedorismo qualquer que se tem na Sophia, né? É um empreendedorismo que, além de tudo, busca um nível elevado de... A régua é elevada, entendeu? Para o que você quer buscar. E o público interno tem uma criticidade muito alta, né? Então, assim, você não está oferecendo ali um produto para um público que não tem uma capacidade crítica de julgar se é bom ou ruim. Então, você está oferecendo um produto para um público que tem uma capacidade intelectual muito boa. Intelectual e também já tem o hábito de ser muito bem servido com outras plataformas ou ambientes. Ele tem já esse tipo de régua, como tu falou, mais elevada em sentido disso. Então, a gente tem que ter um capricho. A gente tem que fazer tudo com capricho, nem que demore mais do que a gente gostaria, para que a gente entregue um excelente serviço. E é importante você falar isso, porque eu nunca viajei para outros estados do Brasil para fazer divulgação ali no hospital, em colegas, como eu fiz aqui muito em Fortaleza. Legal. E hoje a Sophia está distribuída em todos os estados do Brasil, principalmente pelo boca a boca, né? Recomendação do nosso produto. É interessante falar aqui que antigamente o nome do aplicativo se chamava Plantão Ativo. Acho que foi o Gregório falou aqui. Antigamente era Plantão Ativo. Por que mudou? E aí a gente pensou assim, nós vamos criar, na verdade, uma plataforma maior do que apenas uma ferramenta de gerenciamento de escalas. Plantão Ativo não era o nome de uma série, não? Não, Plantão Médico. Plantão Médico, Aí o nome é Plantão Ativo. Em 2023, a gente mudou para Sophia. Sophia significa sabedoria, conhecimento. Vamos transformar o aplicativo, além de ser um gerenciador de escala, vamos transformá-lo numa possibilidade de fluxo de conteúdos relacionados à saúde. Então, a gente criou ali, a gente abriu para que o próprio profissional de saúde, ele tivesse ali um perfil bem mais completo dentro da plataforma, com onde é que ele se formou, as experiências, certificados internacionais, se faz parte de alguma cooperativa. Ele pode seguir outros colegas médicos, fazendo um network estratégico com o próprio nicho, né, que ele quer subir. E ele pode também fazer postagens dentro da nossa plataforma, numa aba específica, onde essas postagens são eventos que ele faz parte, ou alguma... Divulgar ou alguma mentoria, algum trabalho que ele está desenvolvendo também ou não? Com certeza, e principalmente ele divulgar conteúdos que ele domina, porque se a gente estiver sempre compartilhando o que a gente sabe, né, para outros colegas, aí vai virar aquela rede, aquela onda em que todo mundo ganha. Na verdade é uma espécie de rede social, né? Exatamente, a gente tem dentro do aplicativo uma aba, que é a aba da rede social. Tu viu o mato alto, viu? Porque tem a coisa que aconteceu já, veio de lá para cá. Tem a parte da rede social, e a rede social é uma visibilidade gigantesca. Então, se é uma visibilidade gigantesca e a gente quer sempre facilitar a vida do médico, agregar valor na vida dele, então nada mais justo do que a gente trazer algumas empresas que gostariam de ter o médico como cliente. Então, empresas de seguros, empresas de contabilidade voltada para médico, empresa de jurídica voltada para médico, investimentos, empresas de investimentos voltada para médico, cursos, pós-graduações. Então, essas empresas, né, que gostariam de ter o médico como cliente, e esse seu produto agrega valor na vida do médico, a gente permite que ele faça lá a postagem, né, que é o Sophia Ads, Sophia ADS, Sophia Anúncios. Então, ele faz a postagem durante ali 30 dias, 60 dias, ou um ano, do que for, e agrega valor na vida do médico. Então, o aplicativo hoje, ele é um ecossistema de soluções
para principalmente o médico, não é só para médico, mas também técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, mas a maioria dos usuários hoje são médicos. E ele tem esse core business que é o gerenciador de escalas, onde a gente já teve mais de 2 milhões de trocas de plantão realizadas. Eu vi que vocês têm uma troca a cada 1 minuto, né? A cada 50 segundos a gente Hoje tem uma abaixou. troca de plantão em média, né? E tem toda essa rede que é viva, né? Que ela é pujante todo mês. Graças a Deus, com muito trabalho, a gente bate recorde de troca de plantões e está beneficiando muita gente. Cara, tem uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui. O médico, se ele ele é usuário, né, pelo serviço. Eu falo médico porque eu tenho Exatamente, pode falar. tô enviesado, né, Isso. aqui, mas qualquer outro profissional de saúde que esteja na Profissional de plataforma. Mas vamos imaginar, eu vou gravar agora no próximo mês com um cara lá em Sobral que ele tem uma mentoria de tratamento de pacientes de alto grau de complexidade, uma coisa assim. Por exemplo, ele sendo usuário, e ele tem esse trabalho de mentoria Sim. desse produto. Ele consegue falar desse produto dele, dessa mentoria dele dentro da plataforma. Isso gera algum investimento da parte dele? Ou esse investimento só é de empresas terceiras, empresas outras? Por exemplo, a empresa de investimento que quer divulgar o trabalho dela lá na plataforma. Qualquer iniciativa, seja uma empresa, seja um caso desse, que ele tem uma mentoria, tem um serviço que quer chegar a beneficiar o médico, ele vai ter um investimento ali para disponibilizar a publicidade dele dentro do aplicativo, dentro do feed. É como se fosse o LinkedIn da saúde. Você está passando ali o feed, tem vários conteúdos e de vez em quando tem ali uma postagem de uma empresa ou de alguém que chega até você ali. Então ele vai fazer um investimento. Se ele quer que fique 3 meses ali no aplicativo, ou 6 meses, ou 1 ano, ele faz um investimento. Mas para ele não existe a possibilidade de fazer isso de forma orgânica. Tem a possibilidade de fazer de forma orgânica, só que o algoritmo do aplicativo ele vai entregar bem menos. Tá, né? entendi. Então ele tem disponível para ele um painel chamado Painel ADS, Sofia Ads ou Sofia ADS, onde ele tem ali uma maneira de segmentar quais são os públicos que ele quer que vejam a publicidade dele. E ele consegue fazer acompanhamento de métricas de alcance, quantas contas foram alcançadas no aplicativo, métrica de impressões, quantas vezes foi visto aquele post dele, métrica de like e principalmente métrica de cliques. Quantas pessoas clicaram no post dele e foram lá para o setor comercial dele, tudo. Então ele tem todas essas métricas que ele faz o acompanhamento. Para a página de captura, né? Além disso, né, resguardado pela LGPD, ele tem acesso às pessoas que clicaram no post dele com nome, e-mail e telefone, facilitando que o comercial dele consiga fazer mais negócios. Então, isso sempre a gente pensou em agregar valor à vida do médico, agregar valor à jornada do médico, né? Tendo uma plataforma única onde ele tem vários produtos ou serviços que o beneficiam. Hoje, quando existe alguma curadoria para decidir que tipo de solução entra ou não na plataforma? Existe. Internamente, a gente verifica quais são os produtos ou serviços que podem agregar valor na vida do médico, né? Eu, como sou médico, então já estou no mercado, eu consigo fazer uma filtragem bem legal para que os colegas médicos também fiquem querendo ver os produtos ou serviços que estão ali, né? Não é qualquer um que vem ali e faz a postagem não, entendeu? Em algum momento a Numo já divulgou Foi bem no começo, né? Assim, eu acho que nesse ano de 23, 2023... Foi, ano 23, estava iniciando essa logo, parte ainda. Logo que iniciou a parte do Sofia Ads, a gente fez lá 1 ou 2 meses, né? Foi. Bem legal, assim, porque é muito segmentado o público, então assim, para quem quer ser profissional de saúde, Muito médico, assertivo. é muito assertivo. Não é aquele... oceano, né? Assim, você ganhar o oceano, por exemplo, atrás do Caminho das Índias, como é uma rede social normal. Agora eu vou fazer igual a história, mas não me venha querer o CAC igual do TikTok, não. Porque não vai dar, né? É muito assertivo. E entrega Muito assertivo. exatamente para aquele público que você quer. Não tem dispersão, né? Mas o core mesmo da gente é a parte de gerenciador de escalas. A gente tem uma estratégia que o Gregório lembra bem, que é uma estratégia do aplicativo ser gratuito,
para poder ser distribuído, né, na maioria das unidades de saúde, sejam públicas, privadas, seja cooperativas de saúde, seja empresas terceirizadas, né? A gente tem essa estratégia de distribuir o aplicativo, agregando valor na vida do gestor de escala e do plantonista. E com essa estratégia, a gente evoluiu tanto em validações, como também criou uma certa necessidade do usuário com a nossa plataforma. E aí a gente chegou agora num momento que também a gente vai disponibilizar um pacote maior de benefícios que a gente está chamando de Sofia Corp. Esse Sofia Corp vai ter a parte de check-in e check-out dentro do aplicativo, para que o médico, na hora que chegue no plantão, faça o check-in bem rápido ali no celular, na hora que termina o plantão também, e vai ter um configurador de valores. Então, aquele hospital, cooperativa de saúde, empresa terceirizada, ou até aquele coordenador de escala que precisa fazer um relatório da listagem dos plantões que cada plantonista deu no mês anterior, ele fazia antigamente numa planilha Excel e colocava o valor unitário para fazer a somatória. Agora na própria Sofia Corp, ele vai configurar o valor padrão de cada um dos plantões, de cada setor. O médico vai chegar, vai fazer check-in e check-out, e no final do período ele vai apertar um botão e vai sair o relatório de quanto tem que pagar para o doutor João, quanto tem que pagar para o doutor José. Isso aí vai facilitar demais, tanto para a direção do hospital, para o coordenador de escala, e principalmente já vem um relatório auditável, fidedigno para o setor de contas médicas, somente para solicitar a nota fiscal do médico e fazer o pagamento. E tudo é para otimizar tempo com capricho. Isso daí é um negócio interessantíssimo, né? Porque hoje muito se fala em tecnologia, tal. Quanto você embarca de tecnologia tendo Sofia lá no hospital, numa unidade de saúde? Cara, utilizando o software, tá lá. Então, assim, você não investiu nada, assim, de desenvolvimento, teve desenvolvedor, não teve nada, mas você embarca uma tecnologia fantástica, melhora o nível de controle. Demais. Melhora a rapidez e a produtividade do funcionário, né? E você livra o tempo do cara que a hora dele é pra salvar a vida, meu irmão. O cara ficar fazendo gestão de aquela pastinha transparente que eles ficam andando debaixo do braço, né? Com aquilo ali é sensacional o retorno, né? Otimização de tempo para ele focar no que mais importa, que é salvar vidas. É exatamente o que você falou. Existem vários e vários cases de gestores de escala que no final de semana ou à noite ficavam sendo contactados pelos outros colegas por problemas que aconteceram devido à gestão com a planilha Excel, o grupo do WhatsApp. E agora com a Sofia, o case é o seguinte: eu consigo dar mais tempo à minha família, eu consigo ter um pouco mais de paz, porque com o aplicativo da gente, todas as trocas de plantões são oficializadas via e-mail. Então, se eu faço uma troca de plantão contigo e depois tu também cede o plantão para o Gregório, sempre há uma oficialização via e-mail para o nosso gestor de escala e entre os dois plantonistas. E isso aí fica totalmente segura essa transação. Além disso, as escalas, elas automaticamente se atualizam. Então, no momento em que o gestor de escala publica a escala do mês, aquela escala é uma escala oficial. Só que daqui a 5, 10 minutos, os médicos começam a trocar plantão. E aquela escala fica desatualizada. Então você não sabe quem vai pro plantão tal dia. Seria loucura também achar que em algum momento alguém não pagou por essa ineficiência no passado, né? Com certeza alguém pagou. Porque vamos dizer que o João passou o plantão pro José, o José adoeceu, não passou o plantão pra Maria. E aí o coordenador não sabe quem é o responsável para ir pro plantão no dia específico. Era para ter 2 médicos, só foi um. A quantidade de atendimentos ficou pela metade e alguém pode ter demorado demais para ser atendido. Isso. Então, isso daí é importantíssimo ser lembrado. A gente também está ali facilitando que de forma secundária a população seja beneficiada também. No final do dia, você ganha eficiência, você ganha produtividade, você ganha disponibilidade do profissional ali para estar focando no que realmente importa, né? De fato aumenta o nível da prestação do serviço de saúde, né? Assim, não tem dúvida. Isso daí eu diria assim, nos tempos pré-Sofia, por assim dizer, eventualmente o absenteísmo aumenta. Então, assim, o cara que era para passar talvez 20 minutos, 30 minutos numa fila, de repente fica lá com dor esperando 50, 60 minutos, né? Que nível de serviço é esse, né? Quando, na realidade, é para você esperar menos. Irmão, e com dor, pensa num cara apressado, é o cara que tá sentindo dor.
Exatamente. Com dor eu tô falando, pode ser coisa mais grave, né? Com certeza, pode ser coisa que tem risco de morte, né? Não, então e hoje qual é, assim, dentro dessas possibilidades que o aplicativo oferece, qual é o grande case que vocês se orgulham de ter embarcado e ter ali realmente transformado a gestão daquele, seja do hospital, da cooperativa, ou talvez, não sei, mas vocês atuam também no serviço público? A gente tem cases em unidades de saúde privadas, né? Os principais hospitais, se não todos os hospitais aqui de Fortaleza, eles utilizam a nossa plataforma, tá? Eu falo de Fortaleza, mas lembre que a gente tem usuários em todos os estados do Brasil. Estou falando aqui porque é a nossa terra. E hospitais públicos, a gente consegue adentrar nos hospitais públicos através de cooperativas de saúde e de empresas terceirizadas que ganharam licitação para fazer a gestão das escalas daqueles hospitais públicos. Então, a emergência do HGF, as UTIs do HGF, ou alguns setores da emergência do IJF, Hospital Albert Sabin. Então, tem alguns hospitais públicos que eu falei aqui que utilizam devido às cooperativas de saúde que conheceram a nossa solução e não deixam mais de usar. E como case, a gente está sempre recebendo algum case de alguém que antigamente tinha muitos problemas relacionados à parte de gestão de escala e agora com a Sofia tem uma paz, tem uma facilidade. E lembrar também, pessoal, que o médico, ele é altamente beneficiado com a Sofia, não é só o gestor de escala. O médico normalmente trabalha em 4, 5 lugares diferentes. Às vezes até 6 lugares diferentes. Imagina que ele tinha antigamente... Depende de quantos carnês ele tenha, né? Se ele também tem dificuldade de se organizar, né? Se ele tiver o kit completo, a BM ou a Commander, né? O Black e a viagem internacional para pagar, vai ser 6 ou mais. E o iPhone de última geração. Então, a gente tem cases aí de médicos que trabalham em 4, 5 lugares diferentes. E antigamente, ele teria que colocar as 4 ou 5 escalas dele no Google Agenda e na hora que trocasse um plantão, ele tinha que ir lá para poder fazer algo. Isso se ele fosse organizado. Se ele não fosse organizado, ele não sabia exatamente quais são as escalas dele dos 5 lugares diferentes. Agora, com a Sofia, agrupam-se todos os plantões de todos os lugares que ele trabalha num aplicativo só. Num calendário particular dele. Então, ele tá num plantão aqui, vamos dizer que o plantão termine às 19 horas... Ele dá uma olhadinha aqui na Sofia, se vai para casa, para folga, ou se ele vai para outro plantão rapidamente. Se ele já emenda no próximo. Já emenda no plantão. Então, a agenda dele de plantões, que faz parte da vida dele, tá ali dentro do aplicativo, organizando a vida dele. Novamente, com mais tempo para medicina, né? Mais tempo para medicina, mais tempo para ele se cuidar, mais tempo para ele cuidar da família, né? Mais tempo para ele estudar. Isso aí faz parte da otimização de tempo que a gente entrega. Isso daí é uma coisa que deve ser falada, né? A rotina médica ela é muito pesada. Eu me lembro das nossas reuniões, Sofia, lá do trabalho, em 2023. Foram várias as vezes que tu ia direto do plantão, Exato. né? Era assim, chegava lá e disse, pô, agora aqui tô direto do plantão e tal, deu certo. Tô igual o modo zumbi ali. Tô igual o modo zumbi, era isso mesmo. Tô no modo zumbi aqui, mas vamos que vamos. Mas nunca apareceu estar no modo zumbi não, viu? Era cansado, né? E a gente tem esse cansaço, porque faz parte da rotina do nosso trabalho, infelizmente. Cara, eu acho que até uma coisa que acho que não é dito, né? A galera fala só da parte do jaleco, bonitinho, estetoscópio, mas não explica que para ganhar aquele dinheiro lá tem que ralar. Tem que ralar antes para poder se formar, né? Tem que ralar para entrar na faculdade, tem que ralar muito na faculdade, e a rotina de trabalho está cada vez mais estressante, né? E não é só o trabalho em si, é a coisa mais valiosa que tem, que é a vida. Então, na hora que você... Tem aquela tensão também de você estar trabalhando com a vida do próximo. Sim, sim. Eu acho que até do ponto de vista de segurança jurídica, o Sofia tem uma funcionalidade importante, principalmente agora com a onda da judicialização de tudo que questões médicas, né? Tem a galera que já vai para o hospital pensando assim, hoje ele vacila nisso e eu vou pegar ele. Cara, assim, nessa ruma de papel aí, de repente acontece uma falha e o nome que tá lá não é o teu, é de outro colega. Meu amigo, até você se explicar que não era você, que você tava lá no setor 2 andares abaixo, né? Então,
E no momento de tensão ali, você não decora o nome de ninguém, também quem tá ali como paciente e tal. E o Sofia, ele dá esse registro. Ele tem esse registro, eu acho que até que criptografado, talvez. Exatamente. De quem tava naquele plantão, naquele horário, exercendo aquela atividade. O gestor de escala, ele sabe todo o histórico do plantonista dele, referente às escalas que ele está atuando, né? A gente veio para digitalizar também essa parte, porque antigamente, como eu falei, era planilha Excel, às vezes, não sei se você já teve a oportunidade, muito antigamente, de entrar no hospital, tinha uma planilha ali na parede com a escala dos médicos, aquilo ali é muito arcaico. Eu costumo falar que antigamente a gente pedia pizza pelo telefone, né? Hoje a gente pede uma plataforma que foi exclusiva para isso. A gente ficava antigamente no meio da rua, no sol, esperando um táxi passar, levantando a mão. Hoje a gente pede através de uma plataforma específica. E antigamente as pessoas gerenciavam escalas por planilha Excel, grupos do WhatsApp, totalmente informal. E hoje tem a Sofia para poder facilitar esse processo todo. E ainda tem, Hamilton, essa questão, quando você fala, falhou ali a escala, quando o controle era arcaico e tal e tudo, só que, como o Dr. Jair bem falou, isso aí muitas vezes em postos de saúde, hospitais públicos, entendeu? Que tem um nível de controle externo e de regulação muito maior, e a confusão é muito grande, né? Assim, vai ter que responder, às vezes, ao Ministério Público, né? A Controladoria e por aí vai. Não, e agora com essa moda de internet que os vereadores estão indo batendo nos PSF aí, ver quem é que tá. Então, até o nível de compliance aí aumenta, principalmente com o prestador de serviço, né? E ajuda. E, ó, pessoal, o médico é bom de dar conselho. Esse aqui é o terceiro que não bebe água. Vou aproveitar aqui. É bom de dar conselho, mas de fazer... Cara, assim, é uma área assim, que eu acho muito legal. Eu acho que são profissionais que, de fato, merecem um nível de olhar e de cuidado diferente do ponto de vista pelo que eles entregam para a sociedade. E tudo que vem a agregar é benéfico, né? E é bem-vindo. Você trouxe ali logo acho que foi antes da gente começar a gravar, tu trouxe ali que a Sofia também é uma forma de educar, né? É uma forma de passar conhecimento, é uma forma de ajudar essas pessoas a tomarem melhores decisões. Por essa ótica, Jair, o que é que está sendo feito ou já está sendo desenvolvido internamente para ajudar essa galera a ter outros níveis de conhecimento para além do profissional ali? A parte da aba lá, da parte da rede, né, da rede social, ela foi criada com dois propósitos. Primeiro, para conectar os profissionais de saúde, possibilitar um network ali entre os colegas. Agora, o principal é o fluxo de conteúdos, o fluxo de conhecimento que pode estar na plataforma. O nome Sofia, como eu falei, significa sabedoria, conhecimento. Então, a gente espera que gradualmente a gente tenha ali umas trocas de informações relacionadas à saúde, o médico que tem ali uma expertise maior num determinado conteúdo, ele consiga compartilhar, e é gostoso compartilhar conteúdo com as outras pessoas, e aí vira aquela rede de conteúdos dentro da nossa plataforma. A gente iniciou com uma funcionalidade apenas, só que a gente foi percebendo que, como o nosso propósito é facilitar a vida do profissional de saúde, sem a gente se perder no meio do caminho, a gente poderia agregar valor com outras funcionalidades. Essa é uma, que é essa parte do fluxo de conteúdo, sabedoria. Nós estamos ainda melhorando ainda mais o nosso algoritmo para que entregue melhor aquelas pessoas que se dedicam a compartilhar mais conteúdo, né? E outras funcionalidades também a gente está desenvolvendo. Tem algum perfil que já se destaca nesse trabalho de produção de conteúdo? Tem uns perfis que começaram a se destacar, né? Se for local aqui, eu lhe dou um voucher para convidar o cabo a vir gravar com a gente aí. Eu tenho como me lembrar, eu não estou me lembrando, mas eu tenho como te dizer quem foi. Mas tem umas pessoas que se destacam sim, principalmente aqui no Ceará. E outros estados também tem pessoas que vão se destacando fazendo a geração de conteúdo, porque é natural do médico ele estudar demais. E aí, às vezes, ele
transborda nesses conteúdos e é bom compartilhar. Foi com essa ideia que foi criada essa abazinha. O algoritmo do perfil do Instagram do Fala Doutor tá bugando a meu juízo. Bicho, o que ele manda pra mim de... Eu vi esses dias, foi um cara que eu até conheci lá, ela é lá de Sobral, o Sebastião. Ele é o que dá essa mentoria de procedimentos complexos, né? Ele ensina processo de intubação. Ó, que legal! Aí tem umas fotos. Que é ilustrativo, eu digo, rapaz, me ajude, né? Então, e aí eu acho que o Jairo, concordo com ele quando ele fala que realmente essa obsessão por consumir o aprendizado, em algum momento os caras querem dividir. Exato. E ter isso de forma direcionada, porque até em forma de brincadeira eu falei esse exemplo aqui do Instagram, mas pô, o cara tá lá falando sobre procedimento, como fazer uma intubação de um paciente que, imagino que não esteja conseguindo respirar, né? Para uma audiência de Instagram. Aquilo ali vai cair em gente que realmente interessa esse conteúdo e gente medrosa igual a mim, que não gosta de ver essas coisas, né? Uma das coisas principais que a gente criou essa aba foi justamente pesquisa, que a gente sempre faz muita pesquisa. A gente não cria a solução só por criar, por achar que vai dar certo. A gente faz uma pesquisa prévia, muito bem feita. Às vezes eu não sou eu que faço a pesquisa para não dar um enviesamento. Então, a gente percebeu que tinham vários médicos, estudantes de medicina, que em períodos específicos, eles desativavam o Instagram. Porque eles ficavam ali, às vezes, consumindo algum conteúdo, das páginas de conteúdo relacionado à saúde, mas misturava com outras coisas que dispersavam. E ele passava ali meia hora, às vezes até uma hora, que era para estar ali coisa de 10 minutos para consumo de conteúdo, ele dispersava. Então, se tiver uma plataforma única, voltada apenas a conteúdos para a pessoa crescer, somente nichada com isso, faz parte da vida dele. Foi por isso que a gente criou essa parte de fluxo de conteúdo, deu para entender? Para não ter distração. Quando a pessoa vai para o Instagram ou para outra rede social como o TikTok, provavelmente ela vai também para se distrair. Ela vai para relaxar, vai para ver outras coisas. Ela não está voltada a buscar o conteúdo que ela está necessitando. Na nossa plataforma, não. Ela está buscando realmente, o cérebro dela está preparado para buscar um conteúdo para agregar valor na vida dela, relacionado à saúde. Eu sei que o Gregório vai dar mentoria aí de como desativa a distração e consegue... Porque a pessoa às vezes se distrai mais do que deve, né? Exatamente. E aí é um problema. Perde o foco. Amigo, deixa eu fazer um negócio. O co-host, ele pode perguntar também, não? Pergunta, fica à vontade aí. Então é o seguinte, a medicina e o médico, né? Por natureza, assim, pela profissão, ele tem que estudar muito. Tem que estar sempre atualizado, né? E nos últimos tempos, mais ainda. A gente viu aí... pós-pandemia, a evolução que foi na descoberta das vacinas, novas tecnologias para vacina, né? E não para. Os novos fármacos, as novas tecnologias, enfim, por aí vai. E o médico tem que estar sempre atualizado nesse sentido. Eu lhe pergunto, o quanto que o mindset do médico lhe ajudou, por visto que você foi para outra área que é tão complicada quanto que a tecnologia. Exato. A gente fala assim, diz, o Sofia, gestão, mas muita tecnologia embarcada, é uma empresa de tecnologia. O quanto esse mindset do médico, que está sempre atualizado, ajudou nisso aí? O mindset, a gente já tinha eu já tinha um hábito, né, de ter que estudar muito para poder buscar ali uma evolução, né? Quando chegou a época de empreender, né, esse hábito ele manteve-se. Então eu consegui também buscar nos livros, ou buscar também conhecimento em podcast como esse, ou cursos, né, para poder também empreender dessa forma. Agora, eu não sou uma pessoa que sou muito tecnológica. Eu sou uma pessoa que percebeu problemas e tive a coragem de buscar e empreender fazer, né? Soluções com pessoas que são mais inteligentes ou que são mais competentes. Então, foi isso que eu fui atrás. Eu não sou muito tecnológico, mas eu vou buscar pessoas competentes para fazer parte do time, que acreditem nessa visão de melhorar a saúde do Brasil a priori, e depois até se pode sair do país, mas que tenha uma competência complementar à minha, né? E paralelo a isso, quando por exemplo, o doutor Tiago Andrade, né, que é meu sócio, que ele é doutor em Direito, ele também foi convidado a participar aqui da Sofia, né? E eu estou muito feliz porque ele também complementa demais essa parte. A parte jurídica, a parte de
de empreendedorismo, complementa demais a parte de startups, do ecossistema de startups. Então, isso daí é sempre pensando, eu vou buscar pessoas que são mais competentes, que são leais, que são fiéis, que são comprometidas para poder fazer parte do time. Então, mais ou menos foi isso. E essa questão, me lembro também nas discussões, o quanto o Thiago somava, né? Assim, na questão de, quando a gente discutia cap table, sessão de capital, enfim, toda essa questão. Quando Ele a é o gente mestre. lá, ele dizia assim, não, cara, isso não é por aí, é por aqui e tal. Então, ele que ia guiando muito. Tem que ter um né? advogado pra ir botando Tem. água no chope da galera. Deixa a galera sonhar e o cara vai lá e Tem. volta pra terra todo mundo. Botar juízo, né? O Thiago, na verdade, ele sempre fala assim, eu nunca digo não. A gente busca a melhor maneira de fazer essa progressão. A melhor maneira da gente evoluir com isso. Isso é muito bom. E é uma área, de novo, muito sensível. Assim, o problema é que a moeda a ser onerada aí nem sempre é monetária, né? Dependendo de um erro, de uma condução, de uma falha sistêmica e tal, o dano pode não ser monetário. O dano pode não ser monetário, às vezes pode levar até a pior consequência, né? E se trouxer até, às vezes, uma lesão a algum paciente, porque nem o médico é perfeito, né? Pode acontecer isso, mas se ele tiver bem centrado no trabalho dele, se ele tiver bem concentrado ali, sabendo o que está fazendo, sem estar distraído ou sem estar preocupado com coisas burocráticas ou coisas de processo do hospital, isso aí facilita que ele acerte lá na hora do tratamento ou da cirurgia. O comportamento do profissional médico, ele é engraçado, ele se repete, assim, ele falando da história do cara tem que desativar o Instagram, né? Alguns desativar o Instagram. O médico que eu fiz agora no mês passado, ele é ortopedista e vai fazer residência agora para oftalmologia. Ele já é especialista, aí quer mudar de área, vai fazer residência. Aí ele tá desde outubro, novembro, sem rede social, porque tá focado em estudar para tentar a prova de residência. Exatamente. Então, tem vários casos desses. Ele até estava na Numa, ele recebeu uma proposta para ser nosso cliente, só que ele não quis, ele avaliou a proposta, mas não quis gastar energia para criticá-la, para decidir, porque ele está focado na prova. Como é que Posso fazer uma pergunta também? Tranquilo, vai ficar. Como é que um médico consegue ser teu cliente, Hamilton? Qual é o produto que tu disponibiliza pro médico? Hoje, eu esqueci de falar, né? Que é esse episódio, pessoal, é patrocinado pela NUM, tá? Gestão patrimonial. Mas você tava bom demais, esqueci de falar de que ajuda a pagar o boleto da conta. Se fosse eu fazendo isso, ele me dava um carão. Né? Tu não sabe vender. Mas faz parte aqui. Cara, de novo aqui, né? A NUM, ela é uma consultoria, né? Ela é uma consultoria independente de gestão financeira, né? A gente trabalha com toda a parte de finanças, tanto a parte de consultoria de investimento, como na parte de finanças estruturadas. E dentro da NUM eu respondo pela área de seguros, em especial seguro de vida personalizado, com uma forte aderência a você, meu amigo médico, meu principal cliente, e trabalho na área de expansão, né? Assim, a minha atuação dentro da operação é pensar como levar as soluções da NUM a mais pessoas. E o meu produto de expertise é o seguro de vida, né? Que vocês já estão acostumados a ouvir como planejamento de proteção financeira, blindagem patrimonial e proteção de renda. Não, é seguro de vida, só que ele desenhado sobre suas necessidades. E eu já tô nesse mercado já há bastante tempo, tenho o público médico como um público que é um público consumidor desse produto, né? Tanto que quando você começa... todos nós somos incentivados a buscar o público médico, só que o problema é que esses caras também já estão de saco cheio de ser abordado por todo mundo querendo vender tudo. Exatamente. E todo mundo dizendo que é especialista em médico. Né? Acho que você mesmo já deve ter... Eu mesmo já tentei a sorte com ele, não deu certo. Deu certo dessa vez. Mas estamos aqui para tentar de novo. Cara, e a gente tem, assim, né? E aí eu acho que foi muito legal essa proximidade que eu tive com a Numo, porque a gente se alinha muito em alguns valores, né? Ótimo. Não fazer negócio a qualquer preço, não fazer negócio a qualquer custo, né?
O Gregório tem uma frase que ele usa, que às vezes eu esqueço, como é abrir mão do agora para... É ter paciência. Ter paciência. Trocando, de uma forma ele fala de uma forma bonitinha, como é abrir mão do agora para algo que é mais adiar a recompensa. Não, tem um jeitinho que ele fala aí que é coisa de quem nunca foi comercial. Ele sabe mais do que eu falo do que eu mesmo. Então, a gente tem essa atuação. Hoje a gente é muito forte presencialmente Fortaleza e Sobral. A gente tem uma atuação bacana em Sobral. A ideia do podcast começou em Sobral. Ótimo. A gente tem uma parceria com um estúdio local lá, que é a Box Studio. Eu morei em Sobral. Muito bom, cidade boa, né? Pra Cidade ti boa. Deve ter sido fácil a adaptação, né? Sair de Viçosa pra É, Sobral. O clima é parecido. Naquela época eu tinha 14 anos de idade, fui morar num pensionato lá em Sobral, fazer a 8ª série, Colégio Santana. Mal em frente ao Santana, na Carneiro. E aí foi muito bom, porque eu conheci, eu tenho amigos desde essa época lá, Albino, Luciane, é um amigo meu de lá. E foi muito bom. Sobral sempre expande, né? Toda vez que eu passo por lá tem uma novidade. É muito bom. Aumentaram as faculdades lá, né? Tanto de medicina, também com outros cursos, né? E falando em tempo também, Hamilton, uma coisa que é inerente ao tempo é o dinheiro. E a gente percebeu que o colega médico, muitas vezes, ele recebe lá a produção médica dele, os valores referentes aos plantões dele, ele recebe 30, 45, até às vezes 60 dias após terminar o período. Muitas vezes o colega médico está precisando de uma liquidez mais rápida. Então a gente criou o Sofia Bank, em parceria com a empresa chamada M7 Soluções Financeiras, uma empresa referência aqui do Norte e Nordeste. E a gente tá com esse serviço novo, que vai estar agora a partir de agosto, a partir de julho, agosto, tá com a nova versão, a versão número 2, onde a gente disponibiliza que o médico, necessitando de uma liquidez mais rápida ali, e no máximo 48 horas ele consegue antecipar os valores referentes aos plantões que ele deu no período passado. Então é um case que é uma experiência que tá gerando alguns cases já. A gente está aprendendo, né, durante essa jornada com isso. Não é a minha expertise, mas a gente se juntou com uma empresa de confiança que também nos ajuda em relação a isso. Cara, é muito legal, assim. Eu acho que aqui tem um ponto muito importante de destacar, é que, de fato, quem conhece a dor do médico é o médico. Né? Assim, quem conhece a dor do médico é o médico, ele é que sabe, né, o que passa ali. Não é todo mundo que termina a faculdade de medicina e consegue se dar o direito de fazer uma residência porque não teve um planejamento financeiro, né? Quiçá começar a empreender, né? Não são todos que têm essa cabeça, que consegue passar pela tentação de abrir a conta, sua primeira conta no banco e resistir ao cartão Black, resistir ao financiamento e todas as outras oportunidades que o gerente escancara na mesa, né? E aí quem não consegue resistir a isso acaba se embananando com as finanças, ou às vezes até por infelicidade de cair na prefeitura errada, né? Tem muitos casos mesmo, de inadimplência mesmo, né? De a pessoa não receber. Eu mesmo já participei, eu mesmo sou um caso. E no final de 2012, acho que foi final de 2012, eu não sei se 2012 teve uma eleição, não sei se foi 12 ou 14, mas eu acho que foi 2012. Teve uma eleição em outubro para prefeito. Onde eu trabalhava, sem falar a cidade, né? Eu deixei de receber. Falou milagre sem dizer o santo. Eu deixei de receber tanto o mês de outubro, como deixei de receber o mês de novembro. Teve um cliente meu que me disse uma que eu disse assim, bicho, e assim? Eu disse, e pode? Assim, tipo, parece 6 meses atrasado. Aí a prefeitura disse assim, ó, é o seguinte, vamos começar a pagar daqui pra frente. E o pra trás? Não, quem quiser o pra trás vai sair das escalas, e quem perdoar os 6 meses pra trás, tamo junto de novo. Como é que o cara... É um absurdo um negócio desse. Não, e é tipo assim, ó, quer ou não quer. O cara teve que topar. O Sindicato dos Médicos aqui do Ceará, ele atua muito em relação a isso, para combater essas coisas. Então... é muito importante o trabalho deles para proteger, né, os colegas médicos, porque tem muita prefeitura que faz esse tipo de falcatrua, né? É muito ruim.
Eu acho assim, cara, quanto mais informação for possível levar, e aí de várias frentes, eu acho que a Sofia tem um papel importante nisso e cada vez mais entender isso, de levar soluções eficientes. Assim, lá na Numo, quando eu comecei, né, até com algumas discussões acaloradas aí com o Gregório para convencer ele do produto planejamento financeiro, que ele não queria trabalhar só com a parte que você, vamos fazer e tal. Porque o que a gente via no mercado é que o planejamento financeiro que era oferecido, sobretudo para médicos, era uma planilha. Quanto tu ganha, quanto tu gasta. O saldo é teu resultado. Se negativo ou positivo, o resultado é esse. E a ideia que a gente pensou foi, cara, isso aqui não vai fazer mais. Nós não vamos fazer, a gente vai fazer, vamos fazer direito. Qual é a ideia? A gente tem um produto que a gente faz um processo de educação com o planejamento financeiro, Faz a base. algumas entregas, né, de conhecimento para esse cara. Qual é o nosso grande objetivo? No final de um ano, o cara ter condições e capacidade suficiente para saber se livrar de ciladas financeiras. Ele não vai virar um expert em investimento, ele não vai fazer trade na bolsa de valores, ele só vai saber, por exemplo, diferenciar o que é uma oportunidade do que é uma possível pirâmide ou um golpe. Isso aí já é uma grande vantagem. O médico, como todo mundo sabe aqui, ele está voltado muito a estudar a parte médica, né? A parte da área da saúde. E ele tendo a humildade de deixar que uma empresa como essa, como a Numo, faça a parte do gerenciamento financeiro, gerenciamento de vida, né? Como a parte dos seguros também, ele vai ter uma assessoria pelo resto da vida de confiança e ele vai ter também uma liberdade financeira num determinado época da vida para poder curtir com a família, para curtir as coisas dele. Ao invés de ficar somente ali, direto, dando plantões e aumentando o custo de vida e pagando boletos e virar aquela corrida que chama corrida dos ratos, né? Fica aquele negócio girando e não sai dela. Teve uma... Tu ia perguntar? Não. Teve uma coisa que eu vi no site, que aí eu até ia perguntar, eu lembrei desse detalhe que eu vi. Quando você acessa o site, tem lá, se você é plantonista, aí tem outra função que eu não vou lembrar, ou estudante. O que que hoje vocês estão levando de solução para a galera que está ainda cursando, que ainda está no processo de formação? A ideia foi que os universitários, no finalzinho da faculdade, os universitários, principalmente de medicina, eles já conheçam a Sofia, eles já criam o perfil, na verdade, universitário, dentro da Sofia, que ele pode criar o perfil universitário, e aí ele consegue colocar ali alguns cursos que ele já faz dentro da faculdade, ele consegue colocar participações em ligas acadêmicas, é um hábito, é uma rotina, nas faculdades, principalmente de medicina, ter ligas acadêmicas, liga acadêmica de cardiologia, liga acadêmica da dor, liga acadêmica da ortopedia. Então, ele tem o orgulho de fazer parte de uma liga acadêmica de uma faculdade. Então, ele já consegue colocar ali na parte do perfil da própria Sofia. E ele, conhecendo a nossa plataforma, ele consegue seguir outros médicos que geram conteúdo dentro da plataforma e quando ele está se formando, vai ter a aba de vagas, onde ele vai conseguir encontrar vagas de trabalho de uma facilidade maior. Tá diferente hoje, mas quando eu me formei em 2008, eu precisei ligar para algumas certas prefeituras, secretários de saúde, eu passei uns 2 meses ligando, pegava o carro e ia lá na prefeitura para saber se tinha vaga, tanto no posto de saúde, como também precisava ter vaga no hospital da cidade. Porque eu não queria, na época, dormir. Eu queria dar plantão à noite para poder ganhar um dinheirinho, entendeu? Então eu tinha que ter na cidade a vaga no posto de saúde e a vaga ali 1 ou 2 noites por semana. Não fazia nada de meia-noite às 6 mesmo, né? Não, a gente chegava no plantão às 19 horas... né? Às 7 horas da manhã do outro dia já tomava um café, tomava um banho, já ia pro posto de saúde. Né? O cara novo, né? Acabou de se formar, sem dinheiro, tinha que girar o negócio. E tu querendo dormir todo dia, cara. Não é, pai, por isso que, ó. Isso é naquela época, né? Hoje eu quero dormir 16 aos 30 sem dormir, já tá na outra realidade, né? E pra você que tá nos ouvindo aqui, né? Isso é uma aula de empreendedorismo, ele tá indo colhendo na fonte, ó. Ele tá lá no último semestre do curso de formação, agenciando a nova galera, né? Você entendeu por que ele tem a cabeça diferente?
Né? É Isso aí é legal. Quem fez isso aí, que fez essa mesma estratégia foi a Force Tecnologia. O Zé Carlos conta em toda a palestra dele. O Zé Carlos, o Jorge, eles cresceram à base de sistemas da Forte, dando palestra de contabilidade e licença gratuita para os alunos em formação de contabilidade. Exato. Aí ia ali trabalhando a base, né? Mal acostumando, né? Os contadores sindicatos deles. Com certeza, né? E aí, assim, a gente tá aqui meio que se direcionando para o nosso bloco final, em relação a esse bate-papo aqui que tá super interessante. Até pedir desculpa ao Thiago. Thiago, tu não foi convidado porque eu não sabia da tua existência. eu só ouvi o nome do Jairo aí. O Thiago é porque ele nunca me perguntou, viu, Thiago? Mas fala doutor. O Thiago é doutor, você convida ele também uma vez. O Thiago é doutor também. Então, Jairo, o que tanto o consumidor final, ali o cara que tem a vida facilitada, o médico plantonista, pode esperar da Sofia nos próximos 3 ou 5 anos, e o que é que a galera que faz a gestão desses plantões pode esperar para o futuro também aí, em relação à Sofia? Pronto, em relação a quem faz a gestão de escala, desde o coordenador até a direção do hospital, direção da cooperativa, já pode esperar nem aos próximos 3 a 5 anos, no próximo semestre, agora em julho já, a gente já está disponibilizando o Sofia Corp, que é esse pacote maior de benefícios na parte de gerenciamento de escalas, tanto na parte de check-in, check-out, como na parte de relatório de valores. A gente tende a evoluir essa parte do Sofia Corp com dashboards, onde ele vai perceber ali, vai rapidamente entender qual é o perfil do médico que está trabalhando no hospital, para fazer ali algumas melhorias ou algumas alterações em relação à parte dos setores do hospital. Aquele ali é mais para cardiologia, aquele ali é mais para determinado setor. Isso aí na parte de gerenciamento de escalas. Na parte do próprio médico, a gente espera evoluir a parte de vagas de trabalho, onde a gente precisa incrementar no aplicativo uma pujança mais de vagas para facilitar que o médico que já está usando ali, ele consiga ter mais oportunidade de trabalho. Isso aí é uma coisa que a gente espera. Além disso, a gente espera no próximo ano lançar o Sofia Premium, justamente para o médico ter um pacote ali de outros benefícios. A gente não consegue, o Gregório e Hamilton, fazer tudo de uma vez, porque quem faz muita coisa ao mesmo tempo não faz nada bem feito. Então a gente já está com 8 anos e meio no mercado, fazendo só 8 anos e meio no mercado. A gente está fazendo uma coisa bem feita de cada vez para não se atropelar. Então tem vários planejamentos aí para os próximos anos, mas a gente tem que fazer planejamento do ano bem feito, validar, maturar, monetizar, para depois a gente passar para outro projeto. Esse processo de implantação do Sofia Corp é local? Extremamente simples. A gente sempre pensa na facilidade, tanto de implantação, como também na facilidade de uso, né? Tu faz parte do universo Sofia essa história de facilitar. Então, os coordenadores de escala, os hospitais, as cooperativas que já usam a Sofia diariamente, eles fazem apenas 3 configurações necessárias, que é a validação do grupo, a configuração de check-in, check-out com geolocalização e a configuração dos valores padrão daquele setor específico. E assim eles vão ter acesso a um painel de status, saber quem está de plantão, quem já chegou, quem chegou com atraso, quem não fez o check-in ainda. Eles vão ter acesso ao painel de validações, onde o médico que não fez o check-in ou check-out num determinado horário tem uma justificativa para ele fazer ali a validação ou não. E o principal de tudo, vai ter um relatório com os valores a serem pagos para cada plantonista. Tanto para otimizar o tempo do gestor de escala, otimizar o tempo do setor chamado conta médica dentro do hospital, como também organizar a produção do próprio médico. Legal. Legal demais. Que se você tiver na unidade acima de 20 médicos de plantão, tiver dificuldade, eu me ofereço para ir de graça para ajudar na instalação do setup. Gregório, tem mais alguma pergunta aí pro Jairo? Não, acho não, só, assim, parabenizar, né, assim, desde 2023, meados de 23, que a gente não falava, assim, tão profundamente sobre Sofia. Algumas vezes eu até cheguei a conversar com o Thiago depois,
Mas parabéns aí, continuam realizando e realizando muito, viu? Acho que aqui me deu foi uma ideia aqui, quando a gente vai ter aquela continuidade lá com o Adolfo, a gente podia voltar com o Jairo e o Thiago para falar sobre sociedade. Que a gente tinha discutido o Thiago, ele é craque nisso aí, cara, assim, né? Eu me lembro das reuniões, ele era quem, quando a gente avaliava a possibilidade, enfim, sessão de capital para investidor e tal, que ele levantava, dizia, olha, não é por aí, é por aqui, e sedimentava bem assim, olha, o risco é esse, a gente não pode por isso, a gente deve seguir esse caminho por isso, entendeu? E o Adolfo tá com o Conecta Health, tá muito envolvido nesse ambiente tech, não sei se tu já ouviu falar, o Adolfo Sirico, né, é sócio da Conecta e da Optimize lá, que é do Lázaro do Carmo. É cliente, parceiro nosso aqui, cliente quase sócio. É um cara que... E a gente fez aqui gravou sexta-feira e veio a ideia de dar continuidade. A gente discutiu a possibilidade de fazer falando dessa vida societária, empreender com sócios, né? Que aí é uma perspectiva que a Numo faz muito bem, a Conecta faz muito bem, a Sofia também deve fazer muito bem, porque já está aí indo para quase bodas de prata, né? Inclusive a Sofia teve aporte, tem novos sócios, né? Assim, não é tem só mais sim. o Thiago e o Tem Dr. Jairo, sim. né? A gente recebeu um investimento, né? No segundo semestre do ano passado. Temos 2 novos sócios, né? Que um é o Vitor Moreira e o outro é o Dr. Ricardo Rocha, radiologista. Então, são 2 pessoas maravilhosas. Estamos muito felizes, não só ter recebido esse aporte, a gente esperou bastante para receber esse aporte, a gente fez um estudo muito profundo em relação a quem seriam os investidores. Você está falando de sociedade, a gente tem que ter muito esse cuidado, não é só pelo dinheiro, tem que ter também os valores alinhados, a visão também tem que ser a mesma. Então, porque eu imagino que gente ofertando dinheiro no projeto deve ter feito fila, né? A gente fez ali acho que foi 15 ou foi 16, não é nem rodadas, mas 15 ou 16 encontros, assim, com pessoas diferentes, com possibilidades diferentes para poder fazer esse aporte. Então, desde do ano passado, a gente teve esse aporte e aí sedimentou, não. A gente confirmou um valuation de 30 milhões, né, 2024 da empresa. Isso aí foi muito bom. Deu um fôlego a mais para desenvolver novas tecnologias e também isso que a gente está entregando agora é tudo fruto do que foi planejado no ano passado, com o dinheiro também do investimento, né? Para a gente entregar agora a parte do Sofia Corp, a evolução do Sofia Bank, principalmente são os 2 pilares deste ano aqui, 2025, é a parte do Sofia Corp e o Sofia Bank. Facilitar a vida do gestor de escala da diretoria, do hospital, da cooperativa, nesse circuito aqui, nessa jornada de gerenciamento de escala, e também facilitar a vida do médico nessa liquidez mais rápida, na hora que ele precisa de um dinheiro ali, referente aos plantões dele. Esse foi o primeiro aporte de investidor, né? O único aporte de investidor que a gente teve foi esse, né? E a gente passou muitos anos trabalhando bastante para chegar num momento em que a gente precisava desse aporte. Eu sempre trabalhei muito, né? Dando plantões, né? À noite, final de semana e tudo, para poder manter a empresa bem, né? E a gente chegar num momento em que recebi um aporte mais significativo. Isso, eu quis confirmar essa informação porque na época, lá em 2023, uma das coisas que a gente, quando discutia de possibilidade de investidor, dizia, cara, vocês já têm 100 e tantos mil usuários, vocês já fizeram um baita de um aplicativo que tá com a tese comprovada, passou por tudo, o pessoal usa, o pesal utiliza, o pessoal... Não é só nem... Eu não ia falar porque eu tava meio que pensando como é que eu ia falar, mas acho que já tem intimidade pra falar. Eles viciam a gente, não dá pra se livrar deles depois. Não dá, porque assim, vamos lá, quem sai de um papel e vai pra uma planilha, não larga a planilha. Quem sai de uma planilha e vai para o Sofia, não larga o Sofia. Exatamente. Entendeu? Essa é a ideia. É atender tão bem, encaixar tão bem a solução na dor do usuário, né? Que ele não volta mais, né? Ele só evolui, né? E recomenda bem, por isso que a gente está expandindo, graças a Deus, muito bem. Mas sobre essa questão aí, só para fechar, é muito a questão do seguinte, que naquela época, hoje tem menos, mas ainda é muito, o ambiente startup ainda tem muito isso.
que é o que alguns chamam o empreender com o dinheiro dos outros, né? Na verdade, aqui não teve empreendedorismo com o dinheiro dos outros, foi muito pelo contrário. Foi empreendedorismo com o dinheiro dos sócios, para receber a primeira aporte, 6 anos, né? Não, foi ano passado, né? 7 anos. Não, a gente fez 8 anos em novembro. Então quer dizer que não tá com 8 anos e meio, tá mais que 8 anos e meio. E a gente recebeu o aporte ali no comecinho do segundo semestre. Pronto. Então, às vésperas de fazer 8 anos de empresa. Então foram 8 anos de empreendedorismo com dinheiro do próprio bolso. Exato. E aí, enterrando dinheiro, literalmente, né? Exato. Plantando e acreditando muito na força de trabalho e na visão. Porque a visão da gente é muito grande e é muito completa. Então a gente supera muito obstáculo por causa disso. Isso é muito, baseado na visão. Isso é doido porque, assim, existe uma pressão pessoal. Demais. Você Familiar. Familiar Exato. e comparação. Porque é ser humano. Todo mundo é ser humano. Ser humano, não dá pra fugir, não. Não é porque é médico é diferente, de né? jeito não nenhum. Dá pra me estar aqui, não dá pra me estar em Maragogi vendo meu coleguinha lá nas Maldivas e achando que é a mesma coisa. Não, às vezes Maragogi, viu? Quando muito, né? Meu amigo, você deu uma esticada em Maragogi. Maragogi. Né? Dá pra ir de carro, né? Porque existe o tradicional, né? Que é o colega médico tradicional que vai evoluir na carreira médica e ele vai ali fazer o faturamento dele, ele vai evoluir. E eu tive outra via. E essa outra via, ela é muito de plantação ainda. Muito de plantação, renúncia, né? Tem que acreditar muito, né? E pedir a Deus que seja sempre abençoado. Porque eu sempre peço a Deus que me ajude nas minhas decisões, né? Para errar menos. Mas é sempre assim, com muita fé, com muito trabalho, para poder fazer acontecer. E aí, com o tempo, vai cheirando ali uns resultadozinhos, né? Significativos para a gente ganhar mais fôlego. Dá pra fazer aquele sinalzinho desse por aqui. Parece que é por aqui mesmo, né? Vamos continuar. Cara, primeiro, parabéns aí, Jairo. Queria que você trouxesse aí onde é que o povo lhe acha. Né? Parece que você não é muito de Instagram, procurei, não lhe achei. Achei a Sofia, mas do Jairo... O CPF eu não achei, não. Eu primeiro queria agradecer demais pelo convite. Foi uma oportunidade ótima de bater papo aqui com os amigos. Eu tô considerando já amigo aqui. Foi muito bom. Me senti muito bem. É sua. Colega médico que for convidado, venha com o maior prazer, porque a gente se sente muito bem aqui. Gostaria também de agradecer as palavras do Gregório. A gente já se conhece desde 2023. Vamos estreitar os laços ainda. Tem muita coisa pra gente aprender junto, tá? E quem quiser saber mais sobre a Sofia... Nos siga no Instagram em sofia.app, com 2 Fs, Sofia com 2 Fs, sofia.app. E agora, recentemente, disseram para eu criar um Instagram. Recentemente, nessa semana. Então, quem quiser me seguir, ainda Jairo Mapurunga, aí, já está aí quentinho no Instagram, o meu perfil. Acho que deve ter 3 ou 4 seguidores, mas é isso mesmo, todo começo é assim. Pronto, eu vou fazer aqui o desafio, o Gregório fazer o dele, ó. Aí ele vai ser o teu 5º seguidor e tu vai ser o primeiro dele. Fechado. Rapaz, ele disse assim, rapaz, vou fazer isso. Disse, meu amigo, o Mark Zuckerberg tá no Instagram. Tem que ser feito. O Elon Musk tá lá. E aí eu fiz... É ele mesmo? Rapaz, eu não sei não, mas é pela família que aparece. A rede que eu mais uso hoje é a Sofia, né? A Sofia que eu mais uso, tanto para gerenciar não, para trocar os plantões, mas principalmente ali para fazer as conexões com os colegas. Agora eu vou fazer igual o Vitor, tem calma, viciado, né? É a rede que presta, né? É a rede da saúde, né? É a rede que não desfoca. É a única que salva vidas. É a única que salva vidas. Salva inclusive a sua, né? Gente, queria agradecer aqui novamente os nossos patrocinadores, a Numo, né, Gestão Patrimonial, inclusive hoje representado aqui pelo Gregório, a Gateway Soluções de TI, vou ter que fazer o mexer na casa dos outros, mas a Box lá de Sobral, Box Studio, e os meus parceiros aqui da Ruberex também. Muito obrigado e vamos obrigado. marcar o nosso próximo bate-papo, né? Excelente. Show de bola.